Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Espírito Santos, docebit vos in ipsa hora. O Espírito Santo vos ensinará naquele momento. Esse livro do arquipélago Gulag, Solzhenitsyn, diz que, relatando a história da redação do livro, é interessante, ele fala uma coisa, às vezes sentava para escrever, parecia que o livro se escrevia sozinho, fluía, produzia um montão de páginas ali, numa manhã, em 2 horas. Interessante, um pintor com quem eu convivi, um jovem pintor, ele dizia, falava, às vezes eu sinto essa necessidade imperiosa de pintar, de expressar, se não pinto, é uma coisa que eu preciso, está dentro de mim, eu preciso de alguma maneira pôr aquilo para fora. É uma coisa assim, vários artistas relatam esse sentimento quase que de ser um instrumento passivo. Não fui eu que criei essa obra, foi ela que me usou para nascer, em certo sentido. A inspiração que me veio e eu tive que simplesmente ser um canal para aquilo. Faz lembrar quando foi eleito o Papa Bento XVI, eu estava lá em Roma e ele na missa de inauguração do pontificado, ele dizia, quem sabe seria o momento para o Papa dar um plano de governo. O que eu vou fazer? O meu plano de governo não é outro senão estar atento aos caminhos pelos quais o Espírito Santo vai guiar a sua igreja, para ser dócil ao que o Espírito Santo nos peça. Também ele fala desse sentido passivo da sua missão, mas algo que eu tenho que fazer, pensar e bolar, bem, é mais um deixar-me levar, era um ser dócil por onde o Espírito Santo me guia. Uma coisa parecida a essa coisa dos artistas, do escritor, que um elemento passivo daquela obra criadora, ao mesmo tempo que é algo belo e que faz bem para a pessoa que está produzindo aquilo. Desde os começos da igreja, os cristãos tiveram essa consciência, essa convicção de que podiam contar com a ação do Espírito Santo como guia para lhes orientar pela vida. A gente tem o Espírito Santo que habita na nossa alma e ele vos ensinará, naquela hora ele vai vos dizer, naquela hora ali vocês vão, na hora mesmo vocês vão saber o que falar, o que... E uma maneira que ele faz isso de uma maneira especialmente intensa, a gente poderia pensar, é através dos seus dons, os chamados 7 dons do Espírito Santo. Segundo Santo Tomás de Aquino, o Espírito Santo pode agir em nós de 2 maneiras. Ou acomodando-se ao modo humano de agir, ou agindo em nós de uma maneira superior à humana. 2 maneiras. A primeira é através das virtudes. As virtudes, essas capacidades que nós temos de agir melhor, de produzir algo, de ser constante, de ser preciso. E essas são as virtudes que são elevadas pela graça, aprimoradas pela graça. Agora, a maneira de agir pelos dons já é um pouco diferente. Se na primeira a iniciativa está nas mãos de Deus, na segunda ele nos sugere verdades e ações de modo prévio à nossa consideração, sem que eu tenha que ter deliberado acerca daquilo, ter cavucado, ter buscado, aquilo daqui a pouco aparece como uma luz ali, como brota. Eu podia fazer isso, claro, sempre respeitando a minha liberdade, mas o processo em que vai ser concebida aquela ação é mais sobrenatural, ou, se poderia dizer também, mais passivo do que ativo. Santo Tomás distingue essas 2 maneiras, diz, nessa segunda maneira, através dos dons, a alma se encontra, non se habet ut movens, sed magis ut mota.
Interessante, né? Não se percebe mais como movente, como se movimentando, mas mais como movida. Non ut movens, sed ut mota. Aquilo foi movida. Né? É passivo, participio passivo, né? Movida pelo Espírito Santo. Um exemplo tradicional para explicar essa diferença entre a virtude sobrenatural e os dons sobrenaturais do Espírito Santo é um barco com remos, que são as virtudes, estão ali os remos à minha disposição. Então, ok, eu tenho as virtudes humanas, eu não preciso da graça para ter virtude, eu posso ter virtude sem graça. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo dá ali um energético, ali, um negócio que, fico especialmente, né, bombado para pegar aquele remo e a coisa funcionar bem. Agora, o dom não é o remo, é a vela. Eu nem faço esforço, sempre me deixo levar. Claro, tem que ter a vela. Sem vela eu não consigo aproveitar o vento. E eu não tenho controle sobre o vento sopra quando quer. Então essa é a diferença, né? O dom é uma graça ali pontual do Espírito Santo, que me faz ser capaz de um agir sobre-humano, e em que eu então ajo movido por ele de uma maneira mais imediata. Eu queria então ter uma série de meditações sobre os dons do Espírito Santo. Acho que já deu para perceber que esse é o nosso tema, mas vai ser uma meditação para cada dom diferente. Então vão ser 7 meditações, espero que vocês tenham paciência para ir comigo até o final, quem viver verá, né? E vamos começar hoje. Mas vale a pena meditar nos dons? A primeira pergunta poderia ser essa, porque se é simplesmente um dom que eu recebo, bem, sei lá, algo que acontece em mim, não é que eu preciso me preocupar muito com a coisa, a gente poderia pensar. No entanto, não. Os teólogos explicam que a gente pode fomentar a atuação dos dons agindo nas virtudes anexas a ele, nas atitudes que são próximas. À medida que eu me esforço também, aquele dom pode ser mais ou menos ativo na minha vida. Aquilo que a gente fala, Deus ajuda quem cedo madruga. Tem a nossa parte também, depois Deus vai ajudar, sem dúvida. Mas Ele quer contar com o nosso esforço também. Não quer premiar a nossa preguiça, né? a nossa passividade ruim. Né? É preciso fazer a nossa parte, e há uma parte que podemos fazer, e devemos. Por onde começamos? Existe uma hierarquia nos dons? Sim. Se costuma dizer que o mais básico deles é o dom do temor, e o mais elevado é o dom da sabedoria. Então vamos começar pelo mais básico, né? Pelo dom do temor. Temor, Padre Pedro, temor é um dom do Espírito Santo? Você falou certo, né? Temor, tem razão, é um dom? Como assim, né? Temor no sentido de medo? Como é que o medo vai ser um dom? Medo é uma coisa ruim, a gente poderia pensar. É um sentimento ruim, é um sentimento negativo, é um sentimento que tem efeitos restritivos, não é verdade? Quando a gente está com medo, a gente não consegue estar alegre, a gente está nervoso, a gente não consegue, sei lá, fazer uma apresentação mais fluida, porque eu estou extremamente preocupado com a minha imagem, eu não consigo desfrutar de um momento ali tranquilo, porque eu estou com medo. Então o medo parece ter uma série de efeitos restritivos, negativos, a capacidade de aprender, de olhar para o outro, o medo me trava em tantos aspectos. Não faz muito, dei uma meditação para vocês sobre a timidez, que é um tipo de medo. A Bíblia condena a timidez. Tantas vezes Deus nos diz na Bíblia, netimias, não tenhas medo. Falei da inauguração de pontificado do Papa Bento XVI. No Papa João Paulo II, a frase famosa foi non abbiate paura, não tenhas medo. Não tenhas medo. E como é que agora o medo vai ser um dom? Se é para evitar o medo, como é que um dos dons do Espírito Santo vai ser o medo? No entanto, a Bíblia fala também, temor de Deus é o princípio da sabedoria. É um medo específico, especial, temor de Deus, que é preciso entender. O medo tem o seu papel, mesmo humanamente, não é difícil perceber isso, não é verdade? Meu sobrinho foi o Tom, sim, é o nome dele, Tom. Ele estava lá, estava almoçando com ele, minha irmã e tal, e aí aconteceu a típica coisa, eu estava dando voltas no apartamento, correndo atrás dele. Apartamento circular é legal, porque você pode correr infinitamente atrás de uma criança, né? Então é uma brincadeira legal. Eu cresci num apartamento desses, então era super divertido. E eu estava correndo atrás, e uma hora ele colocou as mãos no forno, e aí queimou as mãozinhas ali, veio lá chorando pro pai e tal, né? Porque, né?
Depois eu passava com ele, a gente continuou a brincadeira, depois de um tempo, né, de um choro assim, desconsolado, já rapidamente queria brincar outra vez. E ele passava ali do lado do forno, ele fazia assim, sai pra lá, esse negócio aqui. Registrou, né? Ainda bem que a gente aprende, na verdade. Se não aprender seria um problema, né? Agora ele tinha medo daquele monstro, né? Daquele perigo ali. Bom, né? Às vezes a gente instiga isso nas crianças, os animais têm de forma bastante instintiva. Acho que a girafinha já sabe que o leão, né, é um cara muito legal para ela estar por perto, né? Já aprende, ó, isso aqui tem que ficar meio distante. Alguma coisa é instintiva, outra a gente tem que aprender. E até a gente faz isso através de histórias, a cuca vem pegar, sei lá, né, essas coisas, o boi da cara preta. A gente inventa mais uns monstros. Olha, é ruim, né, sair de casa, isso aqui é meio perigoso, é feio. A gente usa conceitos assim para gerar uma barreira, uma distância em algo que pode fazer mal para aquela pessoa fisicamente, moralmente também. Mentir, muito feio mentir. A gente fala, né? Porque de fato porque a gente quer preservar aquela alma e aquele corpo de males que ela talvez não tenha ainda os recursos necessários para se dar conta que de fato são males, que de fato são prejudiciais. Por isso uma pessoa mal educada, ela é capaz de fazer barbaridade sem se dar conta, porque ela não foi educada para dizer não sei, para ser grosseira com alguém ou para ser desonesta. Uma pessoa bem educada pode fazer barbaridades? Pode também. Só que ela vai ter que superar mais barreiras dentro de si para chegar lá. Talvez ela vai mentir, vai ser uma coisa desonesta. A princípio ela não está acostumada àquilo. E ela tem barreiras que foram bem educadas dentro dela para dizer não para aquilo, que é uma coisa horrível, né? Minha família não tem essa cultura de mentir, de trapacear, não nasci nessa cultura. Então aquilo para mim eu posso até fazer, mas eu vou tremer, eu vou gaguejar nas primeiras vezes. Depois a gente treina e fica muito bom em fazer o mal, né? A gente é capaz de fazer isso. Mas aquele medo a princípio é uma barreira. E se isso é assim para, sei lá, para o forno, que pode queimar as minhas mãozinhas, ou para a varanda que eu posso cair ali do quarto andar e me machucar, pois muito mais assim é com relação de fato ao pecado. E o temor de Deus é isso, né? É para nos preservar daquilo que nos faz mal espiritualmente. É a percepção de que o mal espiritual é um mal, realmente é algo que eu tenho que evitar, algo muito ruim. Santa Teresa dizia: o amor nos fará apressar os passos e o temor nos fará ir olhando aonde pôr os pés para não cair. Claro, nossa motivação é o amor, mas o temor de Deus tem o seu papel também no nosso caminho, de não sair do caminho, de não errar, de não pisar em falso, de não tropeçar, de não se desviar. Então, essa primeira ideia, entender o sentido, o porquê do medo, que é importante, mesmo para uma criança pequena, aprendendo a sobreviver no nosso mundo. Ok, não é difícil entender isso. Agora, ainda pode ficar uma certa perplexidade no sentido de pensar, será que era preciso um dom do Espírito Santo para isso? Para entender que o pecado é algo ruim? Não bastava, não sei, um pouco de formação, meditar sobre as coisas? Por que tem que ter um dos 7 dons gastar com isso? Sei lá, podia gastar com coisas mais interessantes, né? Assim, sobrenaturais, de efeitos, não sei, né? Levitar, voar, deve ser legal, né? Uma coisa assim, podia ser. Por que gastar um dos 7 dons com o medo, com o temor? Não é algo só que a gente poderia resolver de outras formas? Bem, sim e não. Claro que a gente pode e deve fomentar essas atitudes relacionadas aos dons, não são atitudes completamente distantes ao que a gente pode buscar. Mas os dons do Espírito Santo, e em concreto o dom do temor, nos ajuda a chegar mais rápido, mais longe nesse processo, nessa rejeição do pecado. Porque isso é algo que nos custa sim, não é algo tão simples não. Não é à toa que Jesus diz, virá o Espírito Santo e ele convencerá o mundo do pecado. Por que tem que vir o Espírito Santo? Porque nós não estamos muito convencidos, entendeu? Do pecado, de que o pecado realmente é algo ruim. Tantas coisas na nossa vida são assim, não é verdade? Eu sei que, sei lá, açúcar refinado não faz muito bem, que refrigerante não faz muito bem, que dar aqui o celular para a criancinha pequena, para ela dar um tempo e acalmar,
não é uma boa solução, eu sei que eu deveria fazer esses exercícios, eu sei que talvez eu não devesse assistir mais esse episódio da série, que depois de assistir outros 3 e de tarde de madrugada, não sei. Mas, não sei, né? É ruim, mas eu fiz as outras vezes e ninguém morreu por isso também, não é verdade? Não é que seja uma coisa assim, não vou morrer se eu tomo aqui esse pedaço dessa torta aqui. Enfim, depois eu dou um jeito, não é uma coisa assim tão terrível. A gente tem essa atitude um pouco ambígua com relação a coisas que a gente entende que nos fazem mal, mas não tropo, digamos assim, né? Mas também não é demais, né? Que não é tão problemático assim. É claro que isso pode mudar, e às vezes muda, quando a gente experimenta as consequências negativas de algo de maneira mais dramática. Se temos um acidente, eu sei que não deveria mexer no celular enquanto estou no carro, mas depois que eu bati com o carro por causa disso, a minha percepção de que isso é algo ruim vai ser completamente diferente, não é verdade? Ou alguma pessoa que pegou uma doença na minha família, ou que morreu, ou não sei, foi reprovado na prova, perdi o avião, eu tive um problema mais gordo, então a partir daquilo ali, a minha percepção de que é importante, sei lá, ser pontual, ou cuidar da saúde em tal aspecto, ser prudente na direção, vai crescer muito essa percepção e aquilo vai ser algo realmente sério para mim, que antes talvez não fosse. Às vezes ocorre assim. E quando há essa mudança, eu passo a ter o quê? Uma resposta emocional diferente com relação àquela situação, que é o que vai me levar a, de fato, evitar aquilo com mais decisão. E isso vale na vida espiritual também. Na vida espiritual é tradicional falar do ódio ao pecado. Ódio, a detestação do pecado. Sobretudo se fala detestação do pecado deliberado. Que eu deliberei, eu me dei conta que era errado, não foi só num impulso meio descontrolado, meio desprevenido, não, eu me dei conta e mesmo assim eu não sei que é errado, mas eu vou fazer igual. Esse é o pecado deliberado. E se diz que para o crescimento espiritual é importante fomentar o ódio ao pecado deliberado. E o temor a Deus, esse dom do Espírito Santo, nos dá esse ódio, nos dá essa resposta emocional, passional, intensa e adequada, mesmo necessária, para vencer o pecado na nossa vida. Uma vez, escutei uma meditação do Dom Rafael Cifuentes, que ele atendeu um homem que cometeu um adultério. Era professor, e aí numa viagem, num congresso, não foi com a família, e uma outra professora lá se insinuou, não sei o quê, e aí ele um pouco para diante dos colegas, dá uma lá, do machão, não sei o quê, traiu a esposa. E depois ele ficou super arrependido. Bem, como é que eu vou voltar agora para casa, olhar na cara das minhas filhinhas, da minha esposa? Que tipo de marido sou eu? Que canalha sou eu? Como é que eu pude fazer isso? E ele se confessou, se arrependeu e passou muito mal, quis fazer penitência e fez. E dizia que depois teve um outro congresso, uma outra circunstância, e aquela outra professora, mais uma vez, soltou ali uma deixa, né? E ele na hora sentiu cambalear bem que podia, mas logo veio uma ânsia de vômito na boca. Ele relatava assim, de não, voltar para tudo aquilo, toda aquela porcaria outra vez. E ele pegou o carro, foi embora para casa, abandonou no meio o negócio, para evitar, de fato, cair outra vez naquela burrada que ele já tinha feito, né? Interessante, né? Ele tinha educado a sua sensibilidade para adiante agora, numa outra circunstância, dizer um não violento, que é o que merecia aquela circunstância, aquela situação. Muitas vezes a nossa resposta emocional não é adequada, porque eu fico nessa, bem, eu sei que é errado, mas flertar, eu sei que com esse outro rapaz, aí meu namorado não gostaria muito, mas é só uma brincadeira, sei, né? Tantas vezes a gente tem essa coisa, sei lá, né? Uma mãe que vai brigar na cantina do colégio porque estão vendendo não sei o que não é saudável para o próprio filho, porque contém não sei que substância, mas depois que o filho esteja lá no celular, sei lá, trocando mensagem com traficantes de drogas e prostitutas, sei lá, não se preocupa muito com isso porque não se dá conta. Essa disparidade, essa desproporção, se meu time de futebol vai ganhar, vai perder, aquilo para mim é um negócio que vai me deixar de cama 2 dias, porque ele me move muito. Agora, se eu vou trair a minha esposa, se não deu para ir na missa esse domingo, paciência, acontece. Entende essa atitude emocional que não é proporcional à realidade última das coisas.
a realidade sobrenatural. Diz Santo Tomás, o menor mal moral é pior do que o maior mal físico. É uma dessas frases que a gente tem que parar, rewind, né? Peraí, como é que é o negócio? O menor mal moral é pior do que o maior mal físico. Ou seja, o menor pecado é algo mais grave do que pegar fogo na minha casa ou perder um braço, bater com um carro. Não sei, isso são males físicos, não é verdade? Problemas materiais, que são ruins, não há dúvida, né? Ninguém quer bater com o carro, né? Perder a saúde. Mas agora, cometer um pecado é pior do que qualquer uma dessas coisas. Porque é algo que fere a minha alma, suja o meu coração, me afasta de Deus. A matéria vai desaparecer uma hora, mas a minha alma não, minha alma é imortal. E isso é muito mais sério, né? Uma vez, o cura d'Ars, São João Maria Vianney, ele recebia muita correspondência, e nem tinha tempo para abrir direito, então eu pegava, usava na lareira dele, para queimar. E um dia ele jogou lá um envelope, sem abrir mesmo, e aí começou a pegar fogo e ele viu que tinha um cheque dentro. Ele se apressou a tirar da lareira, né? Tentou apagar ali e contou isso no púlpito, numa homilia. Tentou apagar e era um cheque gordo, tinha uma quantia, uma doação grande, mas não deu, perdeu o cheque. Já não sobrou ali o suficiente para descontar. E ele contou isso na homilia e disse, olha, uma pena, porque esse dinheiro viria a calhar aqui, ele tinha um orfanato lá que foi ruim. Mas olha, pior seria se eu tivesse cometido um pecado venial deliberado. Ele tirou essa conclusão interessante. Né? Foi ruim? Foi. Mas olha, um pecado que eu cometesse seria bem pior do que isso. E é verdade, né? E ele tem razão. Então, o dom do temor ajuda justamente a calibrar isso daí. Porque o medo, mesmo o nojo, são forças muito poderosas dentro da gente. Estou lendo o Fantasma da Ópera e uma das armas é o medo, né? Todo mundo fica com medo do fantasma, então ele faz muitas coisas só com medo. Voldemort, né, do Harry Potter lá, não podia falar o nome, só eu acho que o Harry Potter fala uma hora, fala o nome, é como se permitisse que ele tivesse um poder sobre ti, já tem um medo, essa coisa assim. Não, vence o medo, né? O Batman também é um super-herói que usa o medo como arma, né, de domínio. O medo é poderoso, é capaz de fazer grandes coisas. Pro bem ou pro mal. O temor a Deus nos ajuda a usar essa força poderosa para o que realmente importa, para que a gente tenha medo do que tem que ter medo. Jesus fala isso. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Não precisa ter medo disso, isso aqui não precisa ter medo não. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O primeiro tem que ter medo. Vai cortar meu braço? Pode ser. Os mártires entregavam ali o seu corpo aos leões. Não vou dizer sem sofrimento, mas com a convicção de que não perdiam, de fato, o mais significativo, né? Agora, não entregavam a sua fé, o seu amor a Cristo. Morriam por isso, como até Sócrates, de alguma maneira, morreu pelos seus valores, pela verdade, né? Que era o maior do que a própria vida. Ele entendia assim, né? Isso eu tenho que ter medo. Perder o meu coração, perder a minha alma. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Isso eu tenho medo. Então apareceu aqui, eu gosto muito dessa cena do filme Prova de Fogo. É uma crise conjugal e uma hora ele está tentando recuperar o seu casamento, que está em frangalhos. E um dos pontos de atrito é a pornografia. Ele está usando o computador, aparece ali umas coisas e ele fica vendo, se deixa levar. Mas ele resolveu lutar e recuperar o seu casamento e uma hora tem a cena de que aparece uma típica pop-up, era os começos da internet, me parece, e uma foto lá de mulher, quer ver mais, clique aqui e tal. E ele vai clicar, porque era o que ele fazia habitualmente, mas na hora ele para e fala, não, já deu para esse negócio. E ele pega um taco de beisebol e vai pro beleléu com o monitor, o teclado, que ele detona ali tudo. Enfim, não sei se tu vai fazer isso, né? Mas eu vibrei com aquilo, sabe? Eu vibrei com aquela cena, porque, sei lá, né? Se o teu direito te escandaliza, arranca-o, lança-o para longe de ti. Melhor entrar com a olho no reino dos céus que com os 2 olhos e parar no inferno, sabe? Melhor ir para o céu sem Instagram do que com Instagram, sabe? Se deixar, né, ser infiel ao matrimônio, que for muito melhor, entendeu? Então joga fora esse negócio. Não tenha medo, joga fora. Essa é perfeitamente racional, essa atitude.
de dizer não para aquilo que me afasta de Deus, para aquilo que é o pecado, né? Aplicar isso às tentações. Achei interessante, na biografia de Santa Catarina de Siena, ela é muito perseguida por uma outra senhora lá, religiosa, mantelata, né, da Ordem Terceira de São Domingos, senhora leiga, mas ligada à Ordem Dominicana. E é interessante como relata o caminho de perversão dessa senhora, que era uma viúva piedosa, pegou todo o seu dinheiro e entregou para a igreja, fazia obras de caridade, fazia um montão de coisas super boas. Mas explica a biógrafa, Palmarina era o nome dela, era uma viúva rica que tinha deixado tudo que possuía para o Hospital da Misericórdia. Por muitos anos viveu uma vida de oração e de penitência. Era uma mulher muito piedosa, mas quando o demônio lhe sussurrou que ela era boa e piedosa, ela o ouviu. Muito sutil, assim, como é que começa o problema. Ela era piedosa, o demônio sussurrou, olha como você é boa, como você é melhor do que as outras, como você... E ela, gostou daquele papinho doce, né? O que a gente tem que fazer? Tem que dizer, fora. Hoje estava vindo com o carro do estacionado, eu tinha do lado um carro com a medalha de São Bento, que tem 2 frases exorcistas que são fortes, assim, de combate. A maior diz, vá de retro, Satana. Vá de retro, Satanás. Nunquam suadem vana. Nunca me enganarás com teus enganos. Sunt mala quelibas. São coisas ruins o que tu me ofereces a brindar. Ipsa venena bibas. Beba tu mesmo teu veneno. É uma coisa meio de desafiar o demônio, né? Isso é ruim. Sunt mala quelibas. Se vê aqui a secretária, aqui simpatiquinha, né? legal, uma brincadeirinha. Cara, não. Fora, eu tenho a minha esposa, eu quero ser fiel. Taco de beisebol, entendeu? Esse é o espírito, né? Enfim, não sei querer fazer violência com ninguém, né? Mas esse espírito de fora com a tentação. Isso aqui é algo muito ruim, entendeu? Não vou brincando aqui com um revólver numa creche. Tá até armado, Cara, não tem graça esse negócio, entendeu? Não, para com essa brincadeira. Esse é o espírito do temor de Deus. Fugir da tentação, com decisão, com garra, com raiva. Bendita raiva, sabe? Bendita paixão. Aquilo que diz São José Maria no Ponto de Caminho, para defender a sua pureza, São Francisco revolveu-se na neve, São Bento jogou-se num silvado, São Bernardo mergulhou num tanque gelado. Tu que fizeste? Os santos são radicais na fuga da tentação, né? Fazem coisas fortes, né? Interessante. O que eu fiz até agora para fugir? Ou será que eu fico brincando com a tentação, né? Tem esse espírito de afasta de mim, Senhor, o que me afasta de ti. Não quero, fora, longe, né? Ainda queria terminar, ainda que não há muito tempo, falando um pouquinho do aspecto positivo para o qual nos abre o temor de Deus. O temor, me parece, tem muito a ver com respeito. Me marcou muito um livro chamado Atitudes Éticas Fundamentais, um livrinho desses pequenininhos, de Dietrich von Hildebrand. E a primeira atitude ética fundamental para ele é o respeito. O respeito nos abre para as riquezas dos outros, do mundo, daquilo que tem valor. Então, é interessante, né? Pensar nisso, porque de fato o temor nos abre para o amor a Deus. Nos abre para as coisas, para as riquezas. Quando uma pessoa se aproxima de Deus, ou da liturgia, ou dos sacramentos, ou mesmo de algo como é o próprio sexo, o amor humano. Tem um psicólogo australiano que nem é cristão, e ele fala, se a pessoa se aproxima do sexo como algo não sagrado, vai acabar sendo ruim para ela, não vai ser bom para ela. Tem que tratar aquilo como algo sagrado. Aí, assim, psicologicamente vai ser bom. Interessante, né? Tem algo sagrado ali, né? O amor humano é uma coisa muito grandiosa, né? E imagina se isso vale para o amor humano, quanto mais para a oração, para Deus, para... A gente não pode se aproximar de Deus com um espírito insolente, irreverente. A Deus, meu Jesus é amigão, tapinha na barriga. Claro, temos que ter. Deus quer que o tratemos como Pai, é nosso Pai. Temos confiança na sua misericórdia, é verdade. Mas tem que começar com um profundo sentido de respeito. Não diminuir o tamanho de Deus. Não colocar ele no igual a mim, não. O Pai está por cima, não é irmão, é diferente, né? Então tem que me aproximar dele com esse temor que é respeito, que respeita as distâncias e as liberdades da grandeza dele. Só assim eu vou ser capaz de aproveitar
a parábola de Jesus do publicano e do fariseu que rezavam. O fariseu no templo: te dou graça, Senhor, porque não sou como demais homens, faço tudo certinho. E esse não obteve fruto na sua oração. E o publicano não ousava levantar os olhos aos céus, batia no peito dizendo: Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Isso tem o temor de Deus, isso tem o respeito. Esse voltou para casa justificado. Nele a oração foi eficaz, diz nosso Senhor. A gente tem que, confiar na misericórdia de Deus, mas saber que necessitamos dela. Que não estamos quites com Deus, que não. Aproximarmos dele com esse respeito, com esse carinho, com esse bendito temor, que é o princípio da sabedoria. Tem uma missa que a Santa Sé aprovou exclusivamente para Pilazeu do Opus Dei, dedicada a Nossa Senhora, Mãe do Amor Formoso. Uma maneira que São José Maria gostava de se dirigir a Nossa Senhora, né? Mãe, um título que ele gostava de usar. Mãe do Amor Formoso. E a bonita oração coleta, é a principal oração da missa, né? Diz assim, dessa missa: interceda por nós, Senhor, a gloriosa Virgem Maria, que adornada com os dons do Espírito Santo, agradou-te e gerou-te para nós, e gerou para nós o teu Filho unigênito, o mais belo dos homens, para que, rejeitando a fealdade do pecado, busquemos sem cessar a beleza da graça. É bonito. Rejeitando a fealdade do pecado, é feio, não quero, é nojo, é nojento, cara, fora. Eu posso então buscar a beleza da graça. E sem dúvida que olhar para Nossa Senhora Imaculada será uma maneira muito boa de nos motivar, assim como ver a feiura do pecado nos motiva na luta contra as coisas ruins, ver a beleza da nossa Mãe Imaculada nos motivará na busca daquilo que realmente vale a pena. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.